E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que vocês vão ver esse vídeo, mas é um vídeo direcionado em especial ao povo de Minas Novas, aos pais de alunos de Minas Novas. É um vídeo para a gente fazer uma reflexão. E por que eu estou gravando esse vídeo aqui, pessoal? Quarta-feira a gente foi numa reunião na escola e aconteceu alguma coisa lá que eu fiquei de fato estarrecido e ao mesmo tempo aliviado. Mas fiquei estarrecido com a situação que aconteceu lá e me veio uma pergunta, e é uma pergunta que eu vou fazer para vocês, pais e mães de alunos. Quais são os cidadãos que nós estamos formando para viver em sociedade? Quais são esses cidadãos? Quais são os cidadãos que estão saindo das salas de aula também? São duas coisas que a gente tem que observar. Quais são os cidadãos que estão saindo das salas de aula e das nossas casas, né? Nós também fazemos parte da educação dos nossos filhos. E uma coisa que eu fiquei estarrecido, né, de ver na fala do professor, eu não sei nem se eu vou citar o nome dele, né, porque talvez dá até problema, mas de fato aconteceu, né, um professor lá, que na hora que ele começou a falar, veio uma mãe de um aluno e veio falar do meu lado, fala assim, esse cara aí, em vez de ele falar da matéria, falar da disciplina que ele está aplicando, ele só fica em sala de aula militando, falando de política e puxando para o lado da esquerda, para o lado do PT, né? E eu não estou querendo discutir ideologia política não, mas na minha opinião, sala de aula não foi feito para fazer militância, né? E essa mãe falou isso comigo e eu prestei atenção na fala dele e fiquei estarrecido com a fala dele, né? Ele indignado por causa do salário, falando da greve, ok, é um direito, a greve é um direito, ninguém está questionando isso. O salário não está bom, ok, é legítimo questionar, mas eu fiquei estarrecido com ele, a crítica que ele fez, que o Estado, da maneira que o Estado está querendo conduzir o ensino para direcionar, né, como se fosse para direcionar os alunos, a formação dos alunos para o comércio. Ô gente, pelo amor de Deus, como que um professor vem criticar das salas de aula, gente? É das salas de aula. É das nossas casas, que também nós participamos da formação dos nossos filhos para ser cidadãos numa sociedade aí. É desses locais que vão sair comerciantes, empresários, empreendedores, profissionais que vão servir na iniciativa privada também. E será que esse professor ainda até hoje não acordou que o salário dele, ele é um funcionário público, é pago com dinheiro dos impostos? Então como que uma pessoa que é um professor não consegue raciocinar que nós temos que ter mais profissionais bem formados na iniciativa privada para poder gerar, é o que gera imposto, o que gera riqueza para manter o funcionalismo público, que mantém o professor da rede estadual, da escola municipal, que mantém o médico, o enfermeiro, todo o funcionalismo público. Então como que um camarada desse vem criticar, né, um método de ensino que quer direcionar o aluno para ele ser um empreendedor, para ele ser um comerciante? Isso não entra na minha cabeça, né? Como é que um camarada vem falar uma asneira dessa, um professor? E é muito contraditório porque ele diz que desde 2006 ele leciona, e minha vida toda, eu já fui aluno, né? Já passei minha vida inteira eu estudei em escola pública. A vida inteira o professor reclamou de salário ruim, de condições ruins, de sala cheia. E nós passamos aí praticamente 4 mandatos do PT que eles defendem, da esquerda, e em 16 anos não resolveram o problema deles.
Pelo amor de Deus, gente, isso é insultar a inteligência das pessoas. E eu digo que é insultar a inteligência das pessoas porque eles querem que em menos de 4 anos se resolvam todos os problemas dos 30 anos passados, e muitos dos problemas foram eles mesmos que criaram. Então, para mim, é uma hipocrisia, é uma contradição danada. Então, não dá para aceitar uma coisa dessa. E é tanta hipocrisia que acabam que eles apoiam as mesmas pessoas toda eleição. Todas as pessoas que não olham os direitos, as coisas deles, eles continuam apoiando e votando, e nada muda para eles e continua reclamando. Será que isso não é para parar para pensar um pouquinho, não? Procurar alguém que vai representar, né, de fato, de correr atrás do interesse coletivo? Então, e outro detalhe grave, sala de aula não é lugar de militância. Sala de aula é lugar de aprendizado, é do professor ensinar e o aluno aprender. Ele reclamou que a sala está superlotada, 40, 46 alunos. Não sei, mas eu acho, né? E a outra professora, a Miriam, né? Que até nós crescemos juntos, né? Que é da mesma rua lá. Ela falou uma coisa, que na nossa época o professor era mestre em sala de aula, era respeitado. Quem plantou a falta de respeito com os professores, que os pais perderem o respeito dos filhos, foi a própria esquerda, né? Porque você não pode falar de forma mais enérgica, você não pode corrigir, você não pode ensinar o que é certo, que você está oprimindo, né? Quando você corrige uma pessoa, você está oprimindo ela, tem que deixar a pessoa ser do jeito que ela é. Então é só as vontades dela, um livre-arbítrio desregrado, né? A pessoa faz o que ela quer e não deve ser questionada. A criança faz o que ela quer e não pode ser colocado um freio nela. Então quem plantou isso aí foram eles próprios com essa ideologia aí. Então a minha revolta é isso, a hipocrisia que é demais, porque eles mesmos plantam e agora eles reclamam, né? Porque se o professor continuasse com a mesma autoridade que ele tinha, o respeito que ele tinha em sala de aula, na minha época tinha 35 alunos, o professor reclamava que a sala estava lotada, mas era o professor falar e era respeitado. E ai de mandar um recado para a mãe da gente. Hoje é o contrário. Se o aluno é chamado a atenção na sala de aula, é o professor que falta apanhar dos pais e das mães, porque se inverteram as coisas. Então a gente tem que repensar isso aí, né? Tem que repensar para voltar o que funcionava anteriormente. E o que eu estava falando que me deixou aliviado foi a fala da professora, que ela falou que os mestres, eles têm que ensinar a ser e não a ter. E é pelo fato de ensinar a ter que nós temos essa classe política aí hoje, gananciosa, que só olha o lado delas, que não olha o lado das pessoas, só olha o próprio umbigo, só corre atrás dos seus próprios interesses, porque ensinou a ter, não a ser. Então esse que é o papel do mestre, do educador, ensinar a pessoa a ser. E é justamente, baseado até na Bíblia, a gente aprende a ser generoso, a gente aprende a ser honesto, a gente aprende a não ser avarento, né? A não querer tudo para a gente, a olhar para o nosso próprio umbigo e olhar um pouquinho para o outro. Coisa que não está acontecendo agora. Nós passamos 2 anos de pandemia, que não é culpa de ninguém. É bestagem falar que é culpa de Bolsonaro, é culpa de não sei o quê. Não, surgiu aí a pandemia, foi potencializada aí por pessoas ignorantes, né? Que não soube lidar, né? Não soube, matou um bocado da economia também, por causa do fechamento, né, desenfreado, uma hipocrisia danada, porque enquanto prefeitos, vereadores estavam apoiando o Fique em Casa, e até também professores que estavam lá, ai, máscara, ai, álcool em gel, ai, distanciamento, ai, lockdown, fique em casa, vidas importam, e estava viajando para a praia, estava fazendo festas nos sítios, né? O deles estava caindo todo mês bonitinho, e eles fazendo festas nas suas chácaras, nos seus sítios, enquanto o pai de família estava pelejando para saber como que ia colocar o pão
na mesa, comida na mesa. Então por quê? Essas pessoas aprenderam a ter e não a ser. Então não houve sensibilidade, né? 2 anos perdidos na educação, que não vão ser repostos, né? É perdido, né? Ter passado os alunos de ano é perdido, né? Não adiantou nada. Então, teve 2 anos para fazer greve, para reclamar do salário, para reclamar das condições, né? Tava até mais confortável porque estava em casa, em home office e tudo, teve tempo. E por que que quer fazer agora, né? Na hora que os alunos voltam para recuperar o tempo perdido e quer fazer greve agora. Então, eu concordo com a professora Miriam. Não é o momento, né? É um direito, mas tem que ter bom senso, porque não é o momento. Nossos filhos são o futuro da humanidade. Nossos filhos são. Então, nós temos que preparar eles para viver em sociedade, para viver no mercado de trabalho. Eu, particularmente, ensino a minha filha a questão de organização, valores que tem que ser respeitado, de respeitar o próximo, né? De fazer as coisas bem feitas. Se ela vai ocupar um cargo, ela fazer as coisas de forma excelente, de forma bem feita. Até a Bíblia nos instrui, né? Quando você for fazer alguma coisa, você faz como se fosse para Deus, você faz o melhor, né? O melhor dos melhores você faz para o seu próximo. Então é isso que a gente tem que ensinar. Nós, como pais, temos que ensinar os nossos filhos esses valores, e os educadores também têm a sua parcela também, porque na sala de aula é lugar de ensino, não é lugar de militância. Então, eu peço que vocês reflitam nesse vídeo, compartilhem esse vídeo. Se quiser, eu mando ele pelo WhatsApp, né? É só me pedir, eu vou postar aqui nas redes sociais. Mas, pessoal, fiquem atentos ao que os seus filhos estão vendo em sala de aula. Perguntem como estão as aulas, ensinem valores em suas casas, o respeito, né? O aprendizado. Tenha paciência com seus filhos também, mas não admitam que sala de aula seja lugar de formar militante, de pessoas que vão aí achar que é o Estado que vai amamentar elas a vida toda, que é o Estado que vai resolver tudo. Não. Quem resolve os nossos problemas somos nós. Nós temos que correr atrás, não é ficar esperando o Estado vir lá e dar cesta básica, e dar água, e dar não sei o quê. Não, nós temos que fazer a nossa parte também. Nós temos que sair da nossa zona de conforto. Então peço para você, reflita nesse vídeo, compartilha, porque é uma mensagem muito importante, porque o que está em jogo é as gerações futuras. E a perspectiva, do jeito que eu estou vendo, não é nada bom, né? Então por isso que eu te peço, reflita, curta e compartilha. Um forte abraço aí.